Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? É que eu fiquei um pouco de dúvida na questão 4, a partir da letra B, Hum, se você puder repetir ela, por favor, porque ficou no finalzinho da aula e a gente não conseguiu solucionar tudo. tá. Vamos então começar por ela, então. Ok, Vamos começar o passo a passo dela, que também eu falei muito rápido, porque eu já tinha uma outra aula, né, ok. seguida. Então, vamos passar ela aqui, então, para vocês verem a respeito, né, como calcular ela, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, gente, então, olha só, nós temos aqui a a nossa questão 4, né, que ela envolve todo esse contexto aqui, né. Então nós temos esse perfil, né, que é um perfil, onde a camada superior é composta por areia compacta, e nós temos a argila mole, né, uma camada de argila mole que está saturada, tá. O nível de água está aqui, ó, né, em 1 metro, adentrando aqui a camada de areia compacta. Então fala o seguinte, né, considere que foi construído no nível do terreno um reservatório circular de 7 metros de diâmetro, submetendo ao solo uma pressão de 100 quilonewtons por metro quadrado. Coletou-se com um amostrador Shelby no meio da camada compressível, então aqui no meio, né, uma amostra representativa. Foi realizado um ensaio de adensamento, cuja curva de índice de vazio por log de tensão e a curva recalque por tempo está representada na figura 1. Então, nós temos essas curvas aqui, que foram obtidas através do ensaio de adensamento. Então, o que a gente tem que observar é que esse ensaio ele é realizado para essa amostra que foi coletada em campo. Então, a amostra, né, ela tem um valor diferente, tá? Deixa eu só apagar aqui. A respeito do momento em que se faz, né, o ensaio, né, a altura do corpo de prova, não é a altura da camada em campo, né? Então, tem esses critérios também, tá? Mas a gente consegue fazer algumas definições a respeito desse, fazer, né, simular, né, aquela situação ali para uma escala reduzida, tá? Bom, então, a letra A pede para a gente determinar. Peraí, gente. Pede para a gente determinar o recalque total da camada argilosa. Então, ele quer saber qual que é o recalque dessa camada, tá? Nós temos aqui alguns dados, né, obtidos de laboratório. Esses dados vão ser importantes para a gente também resolver essa letra A. Então, o que a gente fez na primeira situação? A gente precisa determinar a tensão, né, que as camadas superiores estão provocando no nosso ponto de análise, que vai ser sempre. Ai, que beleza. Vai ser sempre esse ponto central aqui, tá? Da minha argila. Vai ser sempre esse ponto central aqui, tá? Bom, então eu tenho que verificar a tensão, tá, gente? O adensamento sempre no ponto médio da camada, tá? É que ele que vai ser a nossa referência, né? Ele que não vai, ele que tá ali em um ponto estático ali, né? As outras superfícies, né? Elas vão ter uma certa variação, por isso que a gente sempre avalia esse ponto médio. Então, o que acontece? Eu vou determinar a tensão efetiva para esse ponto médio da camada de argila mole. Então, eu vou determinar através dessa formulação aqui que eu fiz, tá? Então, eu vou pegar a altura da primeira camada, que é a areia compactada, vezes o seu gama, seu peso específico, mais
a altura da camada, né, de areia compactada saturada, tá? Multiplicada pelo gama-sat menos o gama da água, do peso específico da água. Então, tá aqui essa segunda parcela. A última parcela agora vai considerar a argila mole. Então, a gente tem aqui, né, a gente vai pegar a altura, a metade da altura dessa camada. Então, a metade, né, de 3 é 1,5 metros. Esse trecho dessa argila, né, a camada como um todo, está saturada, tá? Então, eu vou considerar o gama-sat dessa camada menos o gama, né, o peso específico da água, tá? Então, tá aqui, né, toda a equação montada, né, eu já montei aqui ela, e aí é só substituir os valores, né, conforme os dados fornecidos, tá? Então, eu lancei esses dados aqui, né, e cheguei no valor de 65 kN por metro quadrado. Ok, agora a gente vai calcular a tensão que o reservatório vai provocar, né, nesse ponto médio da minha camada de argila, tá? Então, eu vou determinar essa tensão através dessa formulação aqui, tá? Onde a gente considera uma tensão em área circular, tá? Então, a gente utiliza essa fórmula, né? Eu vou precisar do raio aonde essa força está sendo aplicada, a profundidade, tá? Então, a profundidade é da superfície dessa camada até o ponto de análise, que é o ponto médio da argila. Então, vai dar 5,5 metros. Vou lançar dentro dessa equação, lembrando que eu tenho que multiplicar por uma carga Q, tá? Essa carga está distribuída na área. Que carga que é essa? É esse ΔP, né, que ele forneceu no enunciado da questão, que é 100 kN por metro quadrado. Então, calculando, né, a gente vai chegar em uma variação de tensão, né, conforme a profundidade, igual a 40 kN por metro quadrado. Jóia, então eu já determinei a tensão efetiva, né, provocada naquele ponto, né, a tensão, né, provocada pelo reservatório, também no ponto médio da argila mole. E agora eu quero saber, né, como que eu vou determinar esse recalque, né, esse adensamento nesse solo, tá? Devido a essas tensões. Bom, a soma da tensão efetiva mais essa tensão que a gente calculou, delta sigma, ele vai me dar uma tensão final de adensamento, que a gente chama de sigma afetivo VF, ok? Então, isso é a tensão final, né, que irá provocar um determinado adensamento nesse solo. E eu quero saber qual é o valor desse adensamento. Bom, a gente tem aqui os dados a respeito do adensamento desse solo, tá? Então, aqui nós temos a curva, né, de índice de vazios pela tensão vertical em log, tá? E temos também a curva, né, de altura da amostra desse solo pelo tempo em minutos, tá? Lembrando que a gente sempre vai trabalhar com tempo em minuto nas fórmulas, tá? Porém, a gente vai ter os resultados com unidades mais apreciáveis, né? Porque a gente vai ver que a unidade de tempo, a gente vai chegar num tempo muito, muito grande, né? Que é melhor a gente trabalhar, por exemplo, com dias, meses, né? Ou até mesmo anos, tá? Então, ficar atento com isso. Bom, então, nesse gráfico aqui, ele já nos forneceu a tensão de adensamento obtida em laboratório, a tensão de adensamento desse solo, tá? Que é sigma linha VM, que deu 220 kN por metro quadrado, que está bem aqui na nossa curva. Certo? Então, o que a gente tem que analisar aqui? É onde está
a minha tensão final, né, para eu poder calcular o meu recalque. Então, a minha tensão final, ela está resultando em um valor de 200, 200 não, né? Aqui eu coloquei errado, né? A minha tensão final, deixa eu só anotar aqui, para ficar claro, de azul. Peraí, gente, que tá falhando aqui o... Ah, meu Deus. Que beleza. Então, ó, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, a minha tensão final aqui, tá, de adensamento, o sigma V' F, ele vai ser a tensão efetiva que a gente calculou na camada de solo, mais a variação de tensão até a profundidade desejada. Então, eu vou pegar aqui o 105 que a gente calculou e vou somar com essa tensão que deu... 105 não, 65 mais 45, mais 40, desculpa, que vai me dar o 105. Oi? Eu não estava escutando um chiar diferente, eu não sei se era só para mim aqui. Ah, alguém deve ter aberto o áudio. Começou Não, agora. melhorou. Não, beleza. Se der alguma falha, a gente comunica, tá? Porque pode ser alguma coisa da minha internet, tá? Ok. Bom, beleza. Então, a tensão final deu 105 kN por metro quadrado. Então, esse valor de 105, né? Se aqui é a tensão de adensamento tá dando 220. Então, a minha tensão final de adensamento desse solo tá dando mais ou menos aqui, né? Tá dando antes de chegar na tensão de adensamento desse solo, tá? Que logo esse solo ele tá nessa região aqui dominada pelo CR, né? Que é a região de recompressão, tá? E o que que acontece? Essa informação me informa que esse solo é um solo pré-adensado, porque a gente tem um solo pré-adensado, o solo normalmente adensado e o solo sobreadensado. O solo pré-adensado, ele ocorre, né, a carga final dele, né, vai ocorrer antes da carga de adensamento desse solo. O solo normalmente adensado, ele ocorre nessa região aqui, né, aonde nós temos essa carga, ele vai ocorrer mais ou menos aqui nessa região aqui, tá? Com carga final, né, superior a essa carga de adensamento aqui, né? E aí nós temos o solo sobreadensado, né, onde ele está com a tensão maior ainda, né, que esse valor. Na verdade, o normalmente adensado ele tem um valor igual, né, ao de adensamento, né, não o final, né, mas a tensão efetiva que ocorre no solo, tá? E a tensão de o solo sobreadensado, né, ele já vai ter essa tensão efetiva superior à tensão de adensamento, tá? Então, com essas definições, a gente consegue definir qual fórmula que a gente vai utilizar para o recalque, para o cálculo do recalque. Então, como como meu solo, minha argila, é uma argila pré-adensada, isso significa que eu preciso considerar apenas no cálculo esse coeficiente de CR, tá? Que é ele que está regindo essa curva de adensamento para esse solo. Então, quando eu considero isso, né, a gente vai para essa fórmula aqui, essa equação, onde o meu recalque é dado por DH,
né, ΔH, que é igual à altura, né, da camada, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial desse solo, multiplicado por esse coeficiente, o CR, vezes o log da relação entre a tensão efetiva final sobre a tensão de adensamento. Só que aqui, a tensão de adensamento do solo pré-adensado, o solo não chegou nessa tensão, né? Ele ainda não chegou nesse valor. Então, no momento de fazer esse cálculo, eu não vou considerar esse valor de adensamento aqui, né? Que a gente viu na última aula, que se a gente usar esse valor aqui, a gente vai chegar num valor, né, de recalque negativo, né? E isso não vai ser condizente com a condição real desse solo, tá? Então, eu tenho que usar aqui para essa condição, né, para a tensão efetiva de adensamento, a tensão efetiva que está ocorrendo no solo, que é de 65 kN por metro quadrado, tá? Então, eu vou substituir os valores aqui, né? A altura da camada, 3 metros. O E0, 1,2. A tensão efetiva de adensamento final, 105, né? Que é a soma de 65 mais 40. O valor do CR, está aqui, ó, no enunciado aqui, ó, 0,01. E aí, eu faço, né, toda essa equação aqui, eu vou chegar num valor de 2,84 milímetros. Perceba que é um valor menor em relação, né, aos outros valores dos exercícios anteriores que a gente viu, tá? Isso justamente porque é um solo pré-adensado, né? Significa que esse solo provavelmente já teve um histórico ali de tensões já aplicadas nele, tá? Então, a gente já tem, né, não tem muito que comprimir esse solo, né? Não tem como mais comprimir tanto esse solo, adensar mais esse solo. Então, a gente chega nesse valor pequeno aí, né? Questão de milímetros, né? Então, o próximo passo, a próxima alternativa fala o seguinte: determine os recalques em 5 meses, 1 ano e 2 anos. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Eu coloquei aqui essa equação, né, para a gente fazer o cálculo. Vou apagar isso aqui para a gente fazer isso mais bonitinho. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão B é determinar o coeficiente CR. Esse coeficiente CR, tá, é referente à curva de adensamento, ok? E a gente vai utilizar, tá, os dados referentes ao ensaio. Por quê? Porque mais, eu tenho o gráfico referente aos dados obtidos no ensaio. Então, eu vou fazer esse cálculo do CV através desses dados, tá? Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui é esse CR. Deixa eu só... Toda hora dá problema essa mesa digitalizadora, não, né? De escrever. Ai. Que beleza. Acho que a pilha tá fraca, gente. Tá um problema isso aqui. Não funciona. Enfim, já tô ficando com raiva desse negócio. Bom, enfim, então vamos lá. Tentar escrever com o mouse mesmo. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir os valores referentes a essa equação. Então, eu tenho 0,196 vezes a altura, né, referente a 50% de adensamento, tá? Essa altura, né, HD 50, ela foi dada aqui, tá? Eu vou usar os dados do laboratório por enquanto. Então, esse valor é de 1,6 centímetros, tá? Então, fiquem atentos também com relação às unidades, dividido pelo tempo de 50. O tempo de 50 no ensaio aqui, ó,
é de 4 minutos. Então, 4. Beleza. Então, aqui, eu vou obter um resultado em centímetros ao quadrado por minuto. Então, vou ter aqui 1,25 vezes 10 a menos 1 centímetro ao quadrado dividido por minuto. Então, tomem cuidado na hora de lançar, né, esses dados aí, né, quando for fazer os próximos cálculos, tá? Não esqueça disso. Bom, beleza, né? Eu calculei o CV, mas está me pedindo para calcular os recalques, né, para esses tempos aqui, para esses 3 tempos distintos. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui essa equação que relaciona, né, o tempo, né, de recalque, né, o coeficiente CV, coeficiente de adensamento, e também a altura da camada. Agora, essa altura vai ser referente à altura da camada do solo, tá? Lá naquele perfil de solo. Há um tempo, há um período Tzão, tá? Esse Tzão eu vou conseguir determinar a porcentagem de adensamento desse solo, que é o U, tá? Então, eu vou entrar aqui, né? Eu vou determinar esse valor de T, né, nessa equação, e vou obter, né, o valor de U. Esse valor de U, ele vai com ele eu vou conseguir determinar a porcentagem de adensamento desse solo e assim, né, verificar qual que foi o recalque para aquele tempo, tá? Então, vamos começar com o tempo de 5 meses. Então, Tzinho é igual a 5 meses. E eu tenho que transformar esses meses em minutos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o Excel, porque aí vai ficar mais fácil da gente ver essa relação. Deixa eu só abrir meu Excel aqui. Beleza. Vou abrir o Excel aqui rapidinho para a gente conseguir fazer essas contas mais rápido, tá? Então, aqui eu vou colocar tempo em minutos, tá? Vou até colocar que esse tempo é o Tzinho, ok? Então, eu vou ter também o CV, tá? Aqui o CV está em centímetros ao quadrado por minuto. Aqui eu vou colocar o meu HD, tá? E no final eu vou ter o valor de Tzão. Então, aqui, ó, só para ficar bonitinho, vou ajustar aqui. Vou deixar mais claro para vocês. Vou aproximar a tela também, para vocês conseguirem ver melhor, que minha tela aqui está grande. Então, provavelmente vocês não estão enxergando muito bem os dados. Então, vou aproximar aqui. Então, esse HD também, a gente pode já colocar em centímetros, tá? Para ficar de acordo com o coeficiente de adensamento CV, tá? Então, o tempo aqui, né, é 5 meses. Então, eu vou transformar 5 meses em minutos, tá? Então, um dia tem 24 horas, né?
E eu tenho que transformar isso tudo em minutos. Então, deixa eu pensar aqui, só raciocinar rapidamente aqui, gente. Você vai ter que transformar. Espera aí, rapidinho, gente. Multiplicar por 60 vezes 24, é isso? Vezes 30, certo? Deixa eu ver. É isso mesmo? São 30 dias, um mês, correto? Isso. 24 Mas por que você é jogou a 60? hora. Hã? Por que você jogou 60? Para transformar em minutos. Ah, tá. Você transformou em dias, aí depois a quantidade de dias em horas e a quantidade de horas em minutos, né? Isso, tudo de Isso, uma tá certo. vez. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É, Então, vai dar um número gigantesco, né? isso, isso. E aí, eu vou colocar aqui o valor do CV que a gente calculou, tá? Que deu 1,25 vezes 10,25 vezes 10 elevado a menos 1. Então, ele já vai me dar o valor aqui de 0,125, tá? Deixa eu aproximar aqui também, que aqui eu acho que está ficando também muito pequeno para vocês verem. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um Grau, zoom. Oi. vai dar Oi. 43.200, não? Minutos em um mês? Porque uma hora é 60 minutos, vezes Certo. 24. Um dia, 24 horas tem 1.440 minutos. Vezes 30, deu 43.200, não? Ou eu estou errado? Eu tô fazendo no Excel. Tô fazendo no Não, Excel. Repete aí, Ele tá mano. dando. Vai de novo no raciocínio. Vamos lá. uma hora tem 60 minutos. Certo. 60 minutos vezes 24 horas dá 1.440 minutos em um dia, né? Vamos lá. Vamos ver se tá certo. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Ele tá falando que é um dia, tá, gente? É 24 horas, tá? Então, ele tá pegando 24 e multiplicando por 60 para transformar em minutos. Agora Tá vê dando 30. 1.440, certo? Uhum. Vezes 30. Vezes 30, 43.200. Vezes 5. Vezes 5, Ah, Porque esse são 5 é de 5 quê? vezes. Desculpa, eu voei aqui, então. Vai dar. 216 mil minutos. Esse 5 é o... Mês, tá? Eu Ah, aproximei aqui. desculpa. É 5 meses, né? Não, desculpa. Isso, Não, isso. eu voei aqui agora. Eu voei aqui agora. Eu achei Deixa que... eu só aproximar mais aqui, para vocês conseguirem ver melhor a tela, que eu esqueço que a minha tela é maior. Aí fica uma tela pequenininha para vocês, né? Eu estou calculando a letra B, tá, gente? Então, a gente está calculando esses tempos aqui. 5 meses, 1 ano e 2 anos, tá? Então, o CV eu calculei aqui, ó. Calculei aqui, deu 1,25 vezes 10 a menos 1 centímetro ao quadrado por minuto, tá? Bom, eu vou calcular aqui, né, o T através dessa fórmula. E eu preciso achar o HD, tá? O HD, eu não vou utilizar esse HD de laboratório, porque agora eu já vou analisar o perfil do solo, tá? Então, eu vou utilizar o HD referente à camada de 3 metros. Só que esse HD, como eu tinha dito para vocês anteriormente, ele vai ser referente à metade, né, dessa camada, tá? Porque eu estou considerando ali, né, essa fórmula ela sempre considera ali, né, para esse período aqui, ó, desse CV, tá? De HD 50, ok? Então, considera 50% desse solo adensado, tá? Então, ele vai pegar a metade desse solo, da camada de solo. Então, eu vou colocar aqui, né, esse HD como sendo a metade da camada, 3
dividido 3 não, né? Eu vou transformar em centímetros, tá? 300 e vou dividir por 2, tá? Então, 150. Então, agora, o tesão, tá? Esse tesão, ele vai ser igual o CV. Então, vou selecionar aqui a célula que tem o CV, vezes o HD ao quadrado, tá? Que é esse 150. Vou elevar aqui ao quadrado. E vou dividir pelo tempo, tá? Que é esse tempo que a gente achou aqui em minutos. Perfeito. Então, eu encontrei esse valor aqui, 0,013. Oi? Você dividiu pelo tempo? Deixa eu olhar aqui. Pelo tempo. Deixa eu ver. A forma, porque eu notei uma forma diferente. Peraí, Eu gente, notei, travou aqui, tá? Desculpa. eu Travou notei aqui. CV vezes Tzinho sobre HD 50. Tá, deixa eu ver se eu tô... se eu peguei fórmula errada. Gente, travou aqui, tá? Ai, que beleza, gente. Meu computador tá daquele naipe. Ai, não vai, não desce, não sobe. Beleza. Agora até o mouse sumiu. Aqui, ó, voltou. Desceu aí. Pronto. Desceu mais do que devia. Aqui, ó. Não, verdade. Verdade. É CV vezes o tempo dividido por HD ao quadrado. Isso, né? Isso. Estava HD certo. quadrado, não é HD 50, não. Isso. Então, ó, vezes o tempo, tá, gente? Corrigindo aqui. Eu vou pegar o CV, vou multiplicar pelo tempo, e vou dividir por HD, que é 150 ao quadrado. Você está colocando em centímetros, né? Isso, eu estou usando tudo em centímetros, porque o meu CV está em centímetros ao quadrado, tá? Então, eu estou passando tudo para centímetro para ficar coerente as unidades. Então, vai dar Ok, errado, beleza? ok. Então, deu 1,200. Então, eu vou vir aqui na minha tabela. Ai, que beleza. Acho que tá ficando pesado. Tá. Então, deu 1, deixa eu ver aqui, 1,200. Então, tá mais ou menos aqui, né? Mais ou menos desse valor aqui, ó. Certo? Nós vamos pegar por aproximação, tá, gente? Senão, se a gente ficar fazendo interpolação aqui, né, a gente vai ficar gastando muito tempo. Então, a gente vai usar esse valor aqui de U igual a 96%, tá bom? Então, meu U aqui, em por cento, vai ser igual a 96. Tá, e aí? O que eu faço com isso? Porque, na verdade, o exercício, ele está pedindo o recalque. É o recalque, né? Para esse tempo. Então, eu vou calcular o recalque, tá? Vou calcular em milímetro. Milímetro. Deixa em milímetro. Vou calcular esse recalque em milímetros, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o valor de recalque que a gente calculou na questão anterior, tá? Que foi o recalque total. Alguém me lembra aí quanto que foi? Porque até abrir isso aqui vai demorar, tá? Quanto que foi o recalque que a gente calculou? 84 milímetros. 2,84 milímetros. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por essa porcentagem aqui, tá? De adensamento. Então, 96 está em por cento, tá, gente? Então, não esqueça de dividir por 100. Vamos dividir aqui por 100. Eu vou ter esse valor de recalque aqui. 2,73. Certo? Então, o recalque para o T de 5 meses, eu vou pegar o U, né? O U significa o quê mesmo?
U é porcentagem de adensamento do solo. Pera aí, gente. Deixa eu só pegar um papel aqui que estava... Meu papel aqui sumiu. Beleza, hein? Enfim. Ah, não, achei. Então. Então, o U, tá, é a porcentagem de adensamento desse solo, ok? Então, 96% desse adensamento desse solo vai dar esse valor de recalque. Em O tempo milímetros, né? em milímetros. Para o tempo de 5 meses. Uhum. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer para os demais, tá? E o interessante de usar o Excel, tá? É justamente essa facilidade que a gente tem, né? Porque eu poderia muito bem colocar assim, ó, o T aqui, né? E colocar os meses e tal, e só puxar a fórmula, né? Mas eu vou fazer isso não. Porque o próximo valor de T é um valor em ano, tá? Então, eu vou pegar aqui, né? Vou fazer toda aquela transformação, tá? E o ano tem quantos meses? Tem 12, né? Então, vou colocar um aqui só, representativo, tá? Então, eu tenho que transformar esse um ano em minutos. Transformo aqui, ó, tá vendo? Já mudou, tá? Lembrando que o CV continua o mesmo, o HD também continua o mesmo, etc, etc. E aí, eu tenho que buscar esse valor aqui. Esse aqui tá errado, né? Então, eu tenho que buscar esse valor na tabela. Peraí. Valor na tabela, aí tá dando 100% já, ó. Só uma coisa, gente, que eu não verifiquei aqui. Ah, é isso que eu estava vendo. Olha só, gente. Do detalhe do HD, tá? Que eu falei erroneamente, por isso que eu estou vendo que está dando diferente aqui o resultado. A gente usa o HD, a metade dele, quando a camada de solo é drenado tanto... Cadê meu mouse? Tanto nas duas superfícies da camada. O que eu quero dizer? Se essa camada aqui permite a passagem de água, e essa camada aqui também permite a passagem de água, tá? Então, quando eu tenho uma superfície que a gente chama, né, duplamente drenada, a gente usa o HD a metade, tá? Que é a metade da camada. Agora, quando a gente tem apenas uma camada drenada, que é esse caso aqui, tá? Que a camada inferior é uma camada impermeável, tá? Eu preciso usar o valor total da altura dessa camada, tá? Porque aí, né, a gente não tem essa questão de comprimir o solo dos dois lados, tá? Porque eu uso 50, né, metade desse comprimento, justamente por essa questão de adensar o solo dessa forma. Mas como eu tenho uma camada que ela vai ficar fixa, ela não vai variar só essa daqui, ó. Então, eu tenho que usar o comprimento total dela. Por isso que eu estou vendo que o valor, né, de U em porcentagem está muito alto, né, porque ele justamente está considerando essa variação nas duas extremidades da camada, tá? Uma falha minha aí, ok? Então, só corrigindo aqui, o valor de HD, ele vai ser a altura total da camada, tá? Só para corrigir. Então, ó, perceba que reduziu aqui, né, esse valor de T. Então, esse valor de T, ele não é mais 96%, tá? Então, a gente vai procurar aqui na tabela esse valor, tá? Então, deu 0,3, que vai dar 0,3, vai dar aqui, ó, 62%. Tá? Agora sim, né, vai ser um valor mais coerente, né? Então, 67% de adensamento desse solo para o tempo de 5 minutos vai equivaler a um recalque de 1,9 milímetros, tá?
Para o tempo de 1 ano, né, a gente vai chegar no valor de tesão igual a 0,72. Então, novamente aqui, ó, 0,72, 0,72, aqui, ó, dá mais ou menos próximo, né, de 0,742, que vai dar 87%, tá? Então, 87%. Então, 2,47 milímetros para o recalque de 1 ano. Lucimar, Oi. o primeiro lá você tinha esquecido de levar o 150 quadrado, no caso? Não, qual que você está falando? Aqui, não, eu tinha, na verdade, eu tinha pegado o HD de forma errada, porque eu tinha pegado a metade, né? E a metade a gente sempre considera quando as duas faces da camada do solo, ele é drenado, permite a passagem de água, tá? Porque quando ele tem, quando ele tem essa superfície drenada, que a gente chama, né? Ele tem esse movimento aqui, né? Quando ele está submetido a uma tensão, tá? Então, as duas faixas desse solo movimenta. Então, a gente considera a metade ali da camada desse solo. Quando a gente tem apenas uma face drenada, né? Apenas uma face faz esse movimento de compressão, né? Quando está sendo comprimido. Então, eu tenho que considerar a altura total dessa camada. Entendido, Paulo? É porque eu esqueci de olhar o desenho. Eu esqueci do desenho. Deixa eu voltar aqui no desenho. Se você olhar abaixo da argila mole, há uma camada impermeável. Então, como é uma camada impermeável, ela está fixa ali, né? Não permite a passagem de água. Então, ela só tem essa possibilidade aqui, né? Apenas essa superfície vai provocar o adensamento, né? Vai ter essa diferença, essa variação, né, de altura. Então, a gente considera a altura total da camada para esse cálculo, tá? Entendido. Beleza. Então, aí a gente passa para o próximo tempo, é só fazer isso, é repetir cálculo mesmo, tá, gente? O próximo tempo, se eu não me engano, é 2 anos. E aí a gente vai encontrar aí um T, tá? Perceba que não muda esses dois valores aqui, tá? São valores fixos. Deixa eu até colocar aqui uma cor aqui, ó. São valores fixos, eles não se alteram, tá? O que vai alterar aqui é o tempo, o valor de tesão e a porcentagem de adensamento desse solo, tá? Então, nesse caso aqui, deu 1,44. Então, 1,44, ele já está dando aqui 1,5, tá? Que vai dar 98%. Então, 98%. Então, vai dar um recalque de 2,78, tá? E aí, quando ele fala para traçar um gráfico, tá, gente? É para traçar um gráfico desse valor de porcentagem com o tempo, ou até mesmo valor de recalque com o tempo, tá? Aí dá para vocês traçarem um gráfico. Oi? Na outra aula você tinha falado que não precisava. Vai precisar traçar isso. Não precisa não, tá? Eu nem vou mostrar. Não precisa não, tá? Ok. Pode fazer, se quiserem, pode fazer essa tabelinha, tá? Mostrando que fizeram esse cálculo, ok? Bom, então vamos para o próximo. Ai, tá tudo travado aqui. Beleza, que beleza. Deixa eu só... Ai, passou, mas não passou para o que eu queria. Vou aqui, ó, na questão 5. Questão 5 também é parecida com os outros. Deixa eu aproximar um pouquinho mais a tela, para vocês conseguirem ver. Tá. A questão 5 fala o seguinte: sobre o perfil apresentado na figura abaixo, foi lançado um aterro de 2,5. Aí faltou o resto da questão, né? Deixa eu ler ela aqui toda, tá? Sobre o perfil apresentado na figura abaixo, foi lançado um aterro de 2,5 metros de espessura. O peso específico é de 20 kN por metro quadrado,
Aí, o que que pede? Pede para a gente estimar o recalque total da camada de argila compressível. Então, aqui, né, é a mesma coisa que a gente fez na letra A da questão número 4. Eu vou calcular, né, a tensão efetiva nesse solo, tá? E calcular o recalque. Peraí, gente. Então, vamos lá. A gente primeiro vai fazer a análise aqui dessa tensão efetiva, tá? Na camada da argila compressível, tá? Que é essa argila aqui. Então, nós temos o aterro, tá? Que é esse aterro aqui. Nós temos a areia fina, tá? E nós temos a areia compressível. O aterro aqui, ele é como se fosse a carga que está atuando no solo, tá? Então, ele, por enquanto, a gente não vai considerar nos cálculos dessa tensão efetiva. A gente vai considerar nos cálculos da tensão efetiva esse trecho aqui do terreno, tá? Esse NT aqui é o nível do terreno, tá? É onde o terreno começa. Então, é como se esse aterro fosse essas cargas distribuídas aqui, né, no meu perfil, tá? Então, eu vou calcular essa tensão efetiva. Vou pegar, né, a espessura aqui, ó, dessa primeira camada de areia fina, vou multiplicar, né, então vou pegar aqui, ó, a altura dessa camada, que é 2,75, vou multiplicar, vou multiplicar pelo peso específico desse solo, que é 18, mais a próxima camada, que está saturada, que é essa camada aqui, tá? Essa camada aqui é só fazer a diferença, tá? De 5,5 por 2,75, tá? Que vai dar 2,75 vezes o gama sat desse solo, que é 21, menos o peso específico da água, 10, mais a metade, né, dessa camada aqui, né, da altura dessa camada, tá? Vou pegar a metade, pegar um valor intermediário aqui. Então, aqui, né, fazer a diferença, né, 11,5 menos 5,5, isso dá 6, né, gente? Então, mais 6 dividido por 2, vezes o gama sat desse solo, que é 20, menos 10. Esse peso específico vai dar quanto, gente? Alguém faça para mim, por favor? Vai dar 110 ponto alguma coisa. Dá 109. 109,75. Isso, 109,75 quilonewton por metro quadrado. Bom, beleza, tá? A gente calculou a tensão efetiva.
que falta a gente calcular essa tensão provocada pelo aterro, né? Que é o nosso delta sigma, tá? Para a gente poder calcular a tensão final de adensamento. Então, ele vai ser a espessura da camada de aterro, 2,5, vezes o peso específico dessa camada, que é 20 kN por metro cúbico. Então, nós vamos ter uma tensão de 50 kN por metro quadrado. Então, a minha tensão final efetiva vai ser a soma desses dois valores, tá? 109,75 mais 50. Então, a tensão final aqui, né, de adensamento, vai dar um valor de 159,75. Bom, se a gente der uma olhada aqui, ó, se a gente der uma olhada aqui nesse quadro aqui, no perfil, né, do solo, a gente tem essas informações a respeito da argila, né? Ou seja, eles já fizeram um ensaio com essa argila, da mesma forma que a gente viu no exercício 4. Então, ele já tem, né, os dados dos coeficientes aqui, coeficiente de adensamento, coeficiente de recompressão, coeficiente de compressão, e também temos a tensão de pré-adensamento desse solo, tá? Então, a tensão de adensamento desse solo, tá? Então, o que acontece? Se a gente verificar aqui, a tensão final, ela é superior à tensão de adensamento, ou até mesmo, né, a tensão efetiva, ela é superior, né, ao valor dessa tensão de adensamento deste solo. Então, isso significa, né, se a gente analisasse a curva, né, de adensamento desse solo, né, como se fosse isso aqui, né, a tensão de adensamento está aqui, né, e o meu solo está com a tensão aqui, né. Então, o meu solo é um solo sobreadensado. Então, ele vai ter que considerar aqueles dois trechos da minha curva. Que dois trechos que eu estou falando? Esses dois trechos aqui, né? É como se meu solo ele estivesse nesse trecho aqui, né? Considerando o CC e o CR, tá? Então, eu vou ter que considerar esses dois coeficientes para calcular o recalque desse solo. Então, voltando aqui. Ô, Glocimar, Oi. esses 50 que você agregou aí para encontrar a tensão final foi de onde mesmo? Essa tensão aqui, ó, veio aqui do aterro, tá? Veio daqui de cima do aterro. Desse aterro que está sobre essa camada de solo, tá? Que aqui Ok. fala, ó, apresentado um aterro de 2,5 metros de espessura com um peso específico de 20 kN por metro cúbico, tá? Uhum. Beleza? Ok. Então, a gente vai utilizar essa equação aqui de recalque, tá? Onde eu levo em consideração o CR e o CC, ok? Então, aqui, tá? Eu vou usar, só apresentar para vocês. Eu vou usar a tensão V inicial do solo, que é a tensão, né? Que existe, a que inicia esse solo, né? Que é inerente a esse solo, né? Que esse solo tem algumas camadas sobre ele, né? Então, é essa tensão efetiva aqui que a gente calculou, tá? Que é igual a 109,75 quilonewtons, tá? Um metro quadrado.
Bom, a tensão de adensamento, sigma, linha VM, ela foi dada no enunciado, que é 95 kN por metro quadrado. E eu tenho a tensão final, sigma linha VF, que é igual a essa tensão que a gente calculou aqui, que é a soma da tensão efetiva, 109,75, mais a tensão provocada pelo aterro, tá? Então, 159,75 quilonewton por metro quadrado. Então, com essas tensões aqui, eu vou lançar nessa equação, tá? Então, eu vou substituir os valores de H, tá? Que é a altura da camada. Eu já vou colocar a altura da camada em milímetros, tá? Essa altura é de 6 metros, então eu vou colocar 6.000 milímetros, dividido por 1, mais o índice de vazio inicial, que é 1,2. Vou abrir o parêntese aqui, tá? O CR vale 0,02. Vezes o log da tensão de adensamento, 95, dividido pela tensão inicial, que é 109,75. Mais o CC, que é igual a 0,2, 0,6, desculpa, vezes o log da tensão final, 159,75, dividido pela tensão de adensamento, que é 95. Então, fazendo essa conta aí, vocês encontraram quanto, gente? Tem que dar mais ou menos 260 e alguma coisa. Nossa, semana passada eu tentei fazer conta com log e o resto tudo. Não vou nem arriscar. Na verdade, tem que dar 300, né? 370 alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui. 95 dividido por 0,9,75. Sempre façam o que está dentro do parêntese, tá, gente? Para não dar pisil na hora de calcular. Deu 365,94 milímetros, tá? Perceba que é um recalque bem considerável, né? Esse valor aqui, essa primeira parcela aqui, tá, gente, de recompressão, vai dar um valor negativo mesmo, tá? Só que aí no final, ele vai compensar
com esse valor aqui de compressão, e aí vai dar um valor positivo. Então, a gente vai ter esse valor aqui, ó. Joia. Então, a questão, a letra A, era determinar esse valor. Deu 365,94. Bom, a próxima alternativa fala o seguinte: na superfície desse aterro será executado um piso industrial que admite no máximo um recalque de 15 centímetros, tá? Então, na hora de lançar esse piso, né, a gente não pode não pode deixar que ao lançar, né, a lagem ali, essa laje venha a afundar mais do que 15 centímetros, tá? Então, pergunta qual que é o tempo mínimo necessário para esperar para se realizar a construção desse piso, tá? Então, assim, ele já está analisando a questão, ó, lancei o aterro, né? Quanto tempo que eu tenho que esperar, né, até o solo ter uma determinada, um determinado adensamento, né, um determinado recalque, para eu poder lançar, né, esse piso, né, industrial, né? Então, vamos lá ver como que a gente vai fazer isso, tá? Então, antes de entrar nesses cálculos aqui, nessas formulações, eu preciso saber, né, a diferença, né, entre os valores de recálculo, porque isso aqui é o valor máximo, né, de recalque, né, que ele admite, né? Então, o recalque, né, total, né, com o aterro, ele dá 365,94 milímetros, tá? Então, eu vou pegar esse valor de... Opa, deixa eu apagar aqui. Tá, é isso mesmo, essa variação mesmo. Essa variação de recalque. Vou pegar o recalque que eu calculei, que é o total, e vou subtrair com o recalque máximo. Eu estou colocando tudo em milímetros, tá, gente? Então, 365,94 menos 150. Então, isso vai dar... Deixa eu fazer esse cálculo também, que esse não foi o mesmo. Vai dar 215,94. O que eu quero com isso aqui? Por que eu estou calculando essa diferença entre o recalque máximo que o piso admite com o recalque total? Porque eu quero encontrar até que ponto ali, né, que vai ocorrer o recalque, até o máximo, né, para eu determinar esse tempo, que aí eu posso construir o meu piso, tá? Então, eu determino essa diferença, determino esse valor de recalque, e aí eu tenho que determinar agora a porcentagem, né? O quanto por cento, né, que esse solo adensou, né, com esse valor de 215,94 milímetros, tá? Então, para eu fazer essa determinação, né, de quanto por cento ocorreu de adensamento, né, eu vou determinar o valor de U. E esse valor de U, ele vai ser a relação desse ΔP que a gente acabou de calcular, 215,94, dividido pelo recalque total, que é 365,94. Então, eu vou ter quanto por cento aí? Depois vocês têm que multiplicar por 100, tá? 215,94 dividido por 365,94 vezes 100, tá? Vai me dar, na verdade, um valor de 0,59, só que eu devo encontrar esse valor em porcentagem, multiplico por 100,
eu vou achar 59%. Então, com esse 59%, eu vou determinar através dessa tabela, né, o valor de tesão. Então, vou aqui procurar 59, aqui, ó, 59. Vai ser um valor de 0,276. Então, o valor de T é igual a 0,276. Certo? Então, com esse valor, né, eu vou lançar nessa equação aqui e determinar o tempo, tá? Que ocorreu esse recalque de 215, tá? Então, eu lanço aqui o valor, né, 0,276. O HD. O HD, eu tenho que verificar se as duas superfícies são drenadas. Ó, aqui, em cima dessa superfície aqui, eu tenho areia fina, né? Então, drenado. Aqui embaixo, aqui, eu tenho areia grossa, drenado também. Então, duplamente drenado, eu vou considerar a metade, tá, da altura dessa camada. Essa camada aqui tem uma altura de 6 metros, tá? Então, eu vou considerar 3 metros, tá? Deixa eu só ver aqui o valor do CV. Ó, CV é 8,4 vezes 10 a menos 8 metros quadrados por segundo, tá? Então, eu vou colocar o valor de HD em metro, 3 metros ao quadrado. O valor de CV é 8,4 vezes 10 a menos 8. Então, eu vou obter o valor aqui em segundos do tempo, tá? Então, fazendo esse cálculo aí, 0,276 vezes 3 ao quadrado, dividido por 8,4 vezes 10 a menos 8. Vou achar um valor gigantesco, vai ser 29.571.428,57 segundos, tá? Então, transforma isso aí em dias, tá? Vou colocar aqui o valor. E aí depois vocês transformam esse valor em dias, tá? Esse aqui é 5, ficou parecendo 9. Deixa eu colocar aqui direitinho. 7, 1, 4, 2, 8,57. Então, isso está em segundos. Transforme isso para dias, tá? Vai dar mais ou menos aí 100 e alguma coisa, tá? 100 ou 200 e alguma coisa dias aí, ok? Então, agora a gente vai para questões mais simples, né? Teoricamente simples, né? Utilizando agora mais a questão do coeficiente de adensamento, tá? Então, uma camada de argila saturada com 3 metros de espessura, duplamente drenada, foi submetida a um carregamento e experimentou uma porcentagem média de adensamento de 90% em 75 dias. Determine o coeficiente de adensamento da camada de argila. Bom, então, para a gente determinar esse valor de adensamento, tá? Desse coeficiente de adensamento, CV, a gente vai utilizar uma fórmula, né, elaborada através do método de Taylor, tá? Que vai ser essa equação aqui. 0,848 vezes o
H90 elevado ao quadrado dividido pelo T90. Esse H90 é aquele mesmo HD, tá, gente? Que a gente viu anteriormente, né? Que é esse HD aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu tenho uma superfície, uma camada de argila duplamente drenada. Então, isso significa que esse H90, tá? Que é igual ao HD que a gente está calculando aqui das outras questões, é igual à altura da camada, vou chamar de H, dividido por 2, tá? É a primeira coisa que a gente afere dessa questão, tá? E aí, a gente precisa calcular, né, esse valor através desse tempo de 75 dias, tá? Passem esse tempo para milímetros, para segundos, desculpa, para segundos, tá? Esse 90 aqui é só para indicar, né, a porcentagem de adensamento, seria o valor de U, tá? E a equação que a gente vai usar, tá? Que seria essa equação que mudou aqui, né, esse coeficiente, se a gente for analisar, né, essa equação que a gente estava usando anteriormente, tá? Então, eu vou lançar aqui os meus dados, tá? 0,848 vezes a altura da camada dividido por 2, duplamente drenado, ao quadrado, dividido pelo tempo, que é 75 dias, tá? 75 dias, só fazendo aquela continha, né? 75 dias, né? Um dia, né, tem 24 horas, vezes 60, tá? Aquela mesma continha que a gente fez no exercício anterior, ok? Então, aqui a gente vai encontrar um CV de quanto, gente? Vem achando em... Vai dar 1,77. Vezes 10 é menos 5. Exatamente, vezes 10. É a unidade de medida do CV, é de Vai ser metros ao quadrado dividido por minuto, né? minuto. Exatamente. Ok? Ok. Beleza. Essa aqui é a questão 6. A questão 7 fala o seguinte: o tempo necessário para uma amostra de argila saturada duplamente drenada com 2,5 centímetros de espessura alcançar 50% de porcentagem média de adensamento foi de 2 minutos e 20 segundos. Quanto tempo uma camada da mesma argila no campo, com 3 metros de espessura, vai levar para alcançar 90% de porcentagem média de adensamento? No campo, a camada de argila está sobreposta, isso é importante, a uma camada de rocha impermeável. Ou seja, isso significa que em campo, essa camada só tem uma superfície drenada, tá? Essa informação é importante, ok? Por quê? Porque nesse primeiro momento é duplamente drenado. Então, o meu HD aqui é a altura dividido por 2. Nesse outro momento aqui, o meu HD, ele é a altura da camada, né? Então, ficar atento com essas informações, beleza? Então, tá. Para a gente resolver essa questão, né? Porque ele quer saber o tempo, né?
que vai levar, né, para a gente alcançar 90% de adensamento. Então, ele quer saber o tempo, o Tzinho, né, o valor de T. Então, eu preciso determinar o valor, o coeficiente de adensamento, o CV, tá? Então, eu vou determinar esse CV através desse ensaio, dessa amostra aqui de argila saturada, né? Que utilizou 2,5 centímetros de espessura, tá? Para fazer um ensaio, tá? De adensamento, com esse tempo aqui de 2 minutos e 20 segundos. Então, eu vou usar essa equação por quê? Porque o adensamento, né, foi em média de 50%, então utiliza essa equação, tá? Então, eu vou substituir os valores. Então, 0,196 vezes a altura da camada dividido por 2, a altura da camada é 2,5, tá em milímetros, ó, tá em centímetros, tá? Dividido por 2, elevado ao quadrado. Isso dividido pelo tempo, tá? Transforme aí o tempo, ou vamos deixar tudo em minutos, tá? Que é mais fácil. Acho que vai dar 2, deixa eu ver aqui. 2,33. Para transformar segundos em minutos, tá, gente? É só dividir por 60, ok? Então, vai dar 2,33 minutos. E eu vou encontrar um valor aqui, de... de 0,13, ok? Centímetros ao quadrado dividido por milímetro, ó, por minutos. Jóia. Então, agora, deixei um espaço muito grande para outra. Agora, a gente vai determinar o tempo, tá? Então, o tempo eu vou obter através dessa equação. Por quê? Porque eu quero o tempo que vai levar para alcançar o adensamento de 90. Então, para 90% de adensamento, eu utilizo essa equação, ok? Então, eu vou utilizar essa equação para isolar o tempo, tá? Então, vou isolar o tempo aqui. E vai ser simplesmente dividir por CV. Então, vai ser 0,848 vezes a altura da camada, tá? E essa camada é a camada em campo, e a camada em campo só tem uma superfície drenada. Então, eu tenho que usar a altura dessa camada. A altura dessa camada é de 3 metros. Então, eu vou usar aqui em centímetros, 300 ao quadrado, dividido pelo CV que a gente calculou, que é 0,13. Então, fazendo o cálculo aí, nós vamos encontrar um valor bem grande, que vai dar... 587 milhões. Isso, 587 mil... 76, exatamente, vírgula 92. Vai dar um ano, 1,1 ano. 92. Isso aí tem minutos, né? Tá em minutos. Minutos. Beleza? Aí depois vocês convertam aí para anos, enfim. Bom,
próxima questão, ela fala o seguinte: duas camadas argilosas idênticas. Ô, Oi, Grossmar, oi. o que vai dar esse tanto de anos aí? Eu não entendi, não. Na hora de converter, você converteu esse valor de 587.076 Aham. para ano, no caso? É, Deu quantos anos? deu um ano, deu um ano, aí eu teria que. É porque deu 1,1 Uhum. anos. Bom, então a próxima questão. Você divide, quando você vai considerar o ano, você considera 365 ou 360? 360. É dar 1,13 anos. É, isso aí. Isso aí. Bom, gente, eu coloquei a lista para ser entregue para que dia, gente? Só para eu ter uma noção aqui. Deixa eu ver. Ah, eu não lembro, não, professor. Para dia 9/8, daqui 3 dias. Ah, tá. Tá, que eu vou ter que deixar a questão 10 para outro dia, tá? Então, vocês vão entregar a lista sem a questão 10, tá bom? Ok. Então, vamos para a questão 8, para a gente encerrar. 8 e a 9, que são pequenas, tá? Vamos para a questão 8. A questão 8 fala o seguinte: duas camadas de argilas idênticas foram adensadas para a mesma sobrecarga. Então, com o mesmo valor de sobrecarga, elas foram adensadas. A primeira camada apresentou uma porcentagem média de adensamento de 50% após 20 minutos, enquanto a segunda apresentou uma porcentagem média de 90%, tá? E após decorridos 40 minutos. E aí ele pergunta, ele questiona se essas observações estão corretas. Como assim estão corretas? Porque ele está dizendo que para a mesma camada, né, duas camadas idênticas, né, considerando que essas duas camadas têm um coeficiente, né, de adensamento iguais, vão ter, né, valores iguais, tá? Então, então eu tenho que definir se eu tenho que verificar se isso realmente é verdade. E para eu verificar se isso é verdade, os dois lados da equação têm que ser iguais, tá? Dessa equação aqui, ó, pegando o CV de 50, tá? Porque uma camada apresentou um adensamento de 50%, tá? E a segunda, né? Então, eu vou ter que utilizar essa equação. E a segunda, né, apresentou uma porcentagem de adensamento de 90, então eu tenho que usar essa equação. O que eu fiz? Eu falei que o CV das duas são iguais, né? Se elas têm, né, elas são idênticas, né? Esse CV delas tem que ser iguais, tá? Tem que ser equivalentes. Então, fazendo, né, essa igualdade, né, eu vou chegar nessa equação aqui, tá? Vou dizer, né, que como elas são idênticas, né, eu estou considerando também que a altura, a espessura dessa camada também tem que ser igual, tá? Então, eu chamei de HD, ok? Então, aqui, essa parte é substituir os valores, né, transformar, na verdade, não precisa nem transformar, né? É substituir esses valores aqui do tempo, então 0,196 vezes HD ao quadrado, dividido por 20 minutos, igual a 0,848 HD ao quadrado, dividido por 40. Bom, então eu vou fazer essa relação, né, essa divisão de 0,196 por 20,
tá? E também essa relação 0,848 dividido por 40. Eu vou chegar nesses seguintes resultados. 9,85 vezes 10 a menos 3 HD ao quadrado igual a 2,112 vezes 10 a menos 2 HD ao quadrado. Bom, então, a gente percebe que esse lado aqui é diferente do outro lado da equação, do outro lado da igualdade. Então, isso significa que as duas camadas não são idênticas, tá? Isso é errado. Então, essas observações estão corretas? Não, não estão corretas, tá? Essa igualdade aqui, né, esses valores aqui deveriam ser iguais, tá? Se eu estou dizendo, se eu estou entrando com a premissa, né, que elas são idênticas e que elas foram adensadas com a mesma sobrecarga, tá? Então, a resposta é que não está correta, ok? Bom, a próxima questão é a questão número 9, né, que fala o seguinte: um ensaio de adensamento foi realizado em amostra de argila. O tempo necessário para atingir uma porcentagem média de adensamento de 50% foi de 20 minutos. A amostra tem 2,5 centímetros de espessura e seu teor de umidade inicial é de 40%. Bom, pede-se o coeficiente de adensamento e o tempo para uma camada de 3 metros de espessura e drenagem simples atingir 90% de recalque. Então, eu vou calcular, né, eu vou calcular, né, como a gente calculou aqui nessa questão 7, né, o adensamento, o CV para o adensamento em laboratório, tá? Então, eu vou considerar esse adensamento de 50%, tá? Por um tempo de 20 minutos e com uma espessura de 2,5 centímetros, tá? Ele fala que o teor de umidade inicial é de 40%, né? E aí, tá? Quando a gente faz essa verificação, né? A gente considera que a drenagem, ela é dupla, tá? As duas superfícies são drenadas. Então, aqui, né, esse HD, eu vou considerar a metade da altura da camada. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, substituindo os valores. Então, vou pegar 2,25, 2,5, né, dividido por 2 ao quadrado, dividido pelo tempo, que é 20 minutos. Então, eu vou obter aí, os resultados aqui estão em segundos, então, vou deixar tudo em minutos para facilitar. Bom, então eu vou ter aí um resultado de 0,015 centímetros ao quadrado dividido por minuto. E aí, ele quer a situação, né, para uma camada em campo, tá? De 3 metros, né, de espessura, para uma drenagem, para um adensamento de 90%, né? Então, eu vou fazer aquele mesmo procedimento lá da questão 7, questão bem similar mesmo, praticamente igual, só muda os dados mesmo, tá? Isolo aqui, né, e o tempo, né,
e determino esse valor, tá? Lembrar que é uma drenagem simples, né, que ele falou, ele comentou no enunciado da questão. Então, se é uma drenagem simples, é uma única drenagem, tá? É uma superfície drenada. Então, eu vou considerar a altura total da camada e vou considerar em metros, 300 centímetros ao quadrado, dividido pelo CV que a gente calculou, 0,015. Então, fazendo o cálculo aí, nós vamos ter o seguinte valor. Vai dar 4.964.163,26 minutos. E aí, transformando, vai dar aproximadamente 9,4 anos. Ok? Mas aí você dividiu por 365, né? Eu dividi por 365, deixa eu ver aqui. Porque na outra a gente dividiu por 360. 365 dias. Dividido por 24. Deixa eu ver aqui. 60. Ah, tá. 365 dá 9,5, né? Deixa eu dividir por 360 aqui. Não, pode fazer 365 mesmo. Não, deixa tudo padronizado, que eu acho melhor. 300 e... Eu dividi por 366, né? É isso? Na outra a gente fez para 360 dias, se eu não me engano. 360, isso. Não, então vai dar um pouquinho maior que o valor. Ô, Cláudio, Pois é. Dá 9,6 anos. Oi, alguém perguntou? Me chamou? olha essa conta primeiro é 0,848? 0,848 vezes 300 ao quadrado dividido por 0,015. Tá dando diferença. Verdade. Tá dando diferente. Tá Deve ter... dando 5 milhões, 0,88, Isso. não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Não sei o que eu bati aqui errado, não. Deve ser o quadrado. É 5.084.000. Aí vai dar diferente. Vamos ver quantos anos que vai dar agora. Dá um pouquinho maior. 9,8. Joia. Beleza. Então, gente, a questão 10, eu não vou cobrar para vocês, então eu vou pedir para vocês entregarem até a questão 9, tá? A questão 10, ela não vai dar tempo da gente abordar aqui hoje, tá? Ela é um pouquinho grande, porque envolve análise gráfica. E aí, vocês vão me entregar apenas a lista até a questão 9. Aí, na semana que vem, eu vou trabalhar com essa questão na aula, tá? Só para vocês entenderem essa análise gráfica, tá? Mas não vai precisar entregar essa questão, tá bom? Combinado assim? Ok. Obrigado, Josimar. Valeu, gente. Muito obrigada aí pela participação, tá? Da aula de reposição, da reposição, tá?
Mas é isso aí, tá, pessoal? Então, até a semana que vem, até segunda-feira. Bom final de semana para vocês aí. Boa sexta. Tchauzinho. Boa noite, Gosmar. Bom final de Boa semana. noite. Valeu. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Gal. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.